Fala pessoal, hoje eu vou trazer um conteúdo completo sobre revisão automotiva e trazer alguns itens que são fundamentais. Primeiro a gente vai falar do óleo lubrificante. O óleo lubrificante tem uma função vital para o motor, para lubrificar as partes móveis do motor, deixar seu motor funcionando redondo, com tranquilidade, com temperatura ideal, para que você possa, o motor possa funcionar de maneira bem legal e ideal, certo? Obviamente a gente precisa trocar o óleo lubrificante. Essa questão do óleo lubrificante, só trazendo aqui, ó, a especificação depende de carro para carro, o fabricante não, mas a especificação é fundamental, porque para cada motor tu tem um óleo específico. Aí o cara fala assim, não, vou comprar um óleo de R$10, que é mais barato. Não é óleo lubrificante? É errado. O óleo lubrificante específico para o motor é dado pela montadora. O fabricante diz assim, o óleo 10W40, porque é um óleo específico, é um óleo multiviscoso. Aí você me gosta muito viscoso, o que significa dizer, Marcelo, óleo muito viscoso? Muito viscoso que ele tem propriedades, que quando ele está frio, ele é um óleo mais fino, e ele sobe, quando você dá a partida de manhã, lubrifica o motor mais rápido. E à medida que o motor vai aquecendo, ele fica mais grossinho, mais viscoso, como a gente chama, e ele consegue lubrificar bem o motor. Se você troca com um óleo mais barato, você prejudica a vida do motor e compromete o funcionamento das partes móveis, ou seja, se o motor começa a trabalhar de forma incorreta. Para não só trocar o óleo lubrificante, eu troco o filtro de óleo. O filtro de óleo, independente do fabricante, mais uma vez, ele tem a função de filtrar as impurezas do óleo lubrificante. Então a função do filtro é permitir que o óleo limpo, que esteja na parte baixa do motor, que é o cárter, possa subir pelas partes mais altas do motor e possa fazer o motor trabalhar de forma suave, sem ruído. Um motor bem lubrificado, ele não faz barulho, beleza? Dois itens importantes e são fundamentais, varia de carro para carro o tipo, como eu disse, o tipo do óleo e o filtro lubrificante. Mas trazendo um pouco o conceito de filtro, eu tenho aqui o seguinte, se vocês observar aqui, ó, você já tira o filtro mais sujo e o filtro limpo, que é o filtro de ar. O filtro de ar tem a função importante de filtrar as impurezas do ar atmosférico para dentro do motor. Então o ar que entra limpo melhora o consumo, melhora a queima, melhora a performance e melhora a autonomia. Coisa que você está, querendo o máximo do seu motor e do seu carro como um todo. Então o filtro de ar, ele tem a função. Se ele está todo sujo, impactado, fechado, o que pode influenciar? Primeiro, se eu entro pouco ar, eu comprometo o funcionamento. Vamos pensar que você está funcionando o carro de manhã cedo, num tempo frio, e você funciona, o motor começa a mancar, falhar. Esse motor falhando, o que acontece? Essa falha do motor simplesmente pode ser por causa do filtro de ar estar sujo. Troquei o filtro de ar, melhorei meu consumo, melhorei a performance, melhorei minha autonomia. Então é um elemento fundamental, simples, fácil de trocar, visivelmente qualquer pessoa que conheça um pouco de mecânica, você vai conhecer qual é a função. Você precisa conhecer qual é o prazo de troca. Joia? Porém, é o seguinte, quando trocar? Qual é o prazo de troca? As montadoras trazem no manual do proprietário. Comprei um carro zero e aí vem as revisões. Mas eu não comprei um carro zero. Eu comprei um carro usado numa concessionária, num shopping do automóvel, e esse comprei um carro usado, um carro com 50 mil. O que é que eu faço, Marcelo? Detalhe, eu preciso entender que eu estou comprando um carro agora. Se o carro não tem um histórico, é uma coisa que eu quero bater na tecla, histórico de manutenção. Se não tem histórico de manutenção, como é que eu vou ter um raio-x do carro? Como é que eu vou ter esse raio-x? Então, por segurança, eu comprei o carro, quero ele redondo, funcionando, eu quero que ele não me deixe na rua, eu faço o básico da revisão. O filtro de ar é fundamental para o bom funcionamento do motor. Veja, ele está sujo e eu tenho mais sujos do que isso. Se eu moro na zona rural, se eu vou muito para o interior, se eu rodo muito estrada de barro,
esse filtro ele fica muito mais sujo do que isso. Ah, eu tenho uma picape, faço uma condição severa. Toda vez que a gente fala de condição severa, é aquela condição que você pega muito engarrafamento, é aquela condição que você roda pouco no carro. Isso tudo compromete a durabilidade de um item importantíssimo ao motor, que é o filtro de ar. Joia? Bom, falando de filtro de ar, trazendo um outro elemento que a gente diz, algumas pessoas dizem, tem filtro de combustível, não é só botar gasolina, o combustível chegar e queimar. Errado. Eu tenho um filtro de combustível. A função do filtro já diz, eu vou filtrar o combustível sujo que está lá nos tanques do próprio posto de gasolina para filtrar esse combustível e vir para o motor para queimar por completo. Detalhe. O filtro de ar tem o filtro de combustível, tem o mesmo tempo do filtro de ar. Então é um conjunto. Aqui controla o combustível e aqui controla o ar. Então se esse filtro está obstruído, por quê? A Marcelo, com 10 mil se troca? Sim. Porque eu sugiro, dentro da minha experiência de mecânica, que já vivi em oficina e hoje eu trabalho na formação de alunos da área técnica. Porque é o seguinte, a gente tem uma gasolina muito batizada. Por que uma gasolina batizada? Uma gasolina misturada. Uma gasolina que a proporção de álcool é diferente, acima do normal. Os carros são flex. Ah, mas o álcool e o gasolina influencia? Influencia. Mas o filtro de combustível está preparado para os dois combustíveis. Independente. Onde ele está localizado? Ninguém nem imagina. Quer dizer, algumas pessoas imaginam, mas ele vai estar embaixo do carro, do lado, próximo ali do tanque. Então vamos lá. E como ele é dentro, Marcelo? Eu fiz a questão de cortar um filtro. E ele é um filtro de papel. Normalmente aqui, esse papel, à medida que vai degradando, ele começa a soltar partículas maiores para dentro do motor. Então você diz, meu carro está começando a consumir. E aí quando você percebe esse consumo? Primeiro, quando você abastece e você acredita, tem 20 litros, vou rodar 300 km. E você roda 200 km. Então sua autonomia baixou. Mesmo você, mas eu estou rodando do mesmo jeito. Eu estou rodando com a mesma condição de funcionamento. Mas detalhe, eu estou com um componente que está liberando um pouco o combustível. Eu estou com um componente que está liberando um pouco de gasolina ou álcool, mistura, para dentro do motor. Ou estou liberando um componente que está liberando um combustível sujo. Um combustível que não está limpo, que prejudica o funcionamento. E o motor começa a queimar de forma incorreta. Como hoje, tecnologia embarcada, ele tenta se adaptar a esse combustível ruim. Como se adaptar? Ele vai buscar a melhor forma de funcionar. O motor precisa funcionar corretamente. Mesmo com um combustível ruim, ele precisa funcionar corretamente. E mesmo com essa saturação, que é um termo muito usado na mecânica, saturado, desgastado, chegando no limite de uso, esse danado, chamado filtro de combustível, precisa ser trocado. Beleza. Falando dos 3 filtros e trazendo um outro. Onde? Se eu for pensar na região Nordeste, em qualquer região do país, eu tenho o filtro do ar-condicionado, chamado de filtro pólen, filtro de cabine. Esse filtro ele tem a função de filtrar o máximo de impurezas nocivas da atmosfera para dentro do carro. Aí eu estou pensando, hoje a gente está na temperatura em média de 32 graus, até 40 graus externamente. Eu quero ligar o carro e quero meu ar gelando no máximo. Existem algumas estratégias que a gente usa que ficam para as próximas aulas. Fica a dica aí de como usar o ar corretamente. Mas para fazer uma manutenção, uma revisão, esse filtro, vocês estão vendo aqui, precisa ser trocado. Mas em que situação, em qual tempo? Vamos pensar aqui, se ele tem a função de filtrar o ar
impuro para dentro do carro, para dentro do habitáculo, né, eu consigo minimizar algumas doenças. Você que tem rinite alérgica, você que tem vamos dizer assim, uma falta de ar, você que tem uma alergia, eu mesmo sou assim, eu ligo o carro, sinto um cheiro de pano molhado, de mofo, opa, é sinal que o meu filtro ar-condicionado está degradado. Isso eu posso impactar, não estou viajando, e aquele cheiro horrível de mofo, de pano molhado, de copo sujo, e você observa que precisa trocar. Mas Marcelo, eu não estou ligando para o cheiro não, eu estou ligando para o rendimento. Pensa bem comigo, eu perdi o rendimento do meu ar-condicionado. 2, 3 dias eu ligo no máximo, a velocidade parece que está no 3, que está no 2. Pode ser o filtro? Sim. Pode ser o filtro. Por quê? O filtro, com a quantidade de parede de sujeira aqui, eu posso ventilar, eu posso deixar uma passagem de ar fraquinha, uma velocidade, mesmo que eu tenha um ventilador, ele vai puxar o ar externo muito pouco e vai soprar também pouco. Aí você diz, meu ar não está gelando, eu não estou tendo rendimento no funcionamento do meu ar-condicionado. Pode ser por causa do filtro de pólen? Pode. Pode ser por filtro de ar-condicionado? Pode. Aí você diz, isso aqui eu consigo trocar, Marcelo? Não necessariamente. Mas quando é que eu troco? Onde é que eu tenho que observar essa troca? Primeiro, preste atenção. Quando a gente fala do óleo, do filtro de ar, eu faço um pacote. Para minha segurança, eu troco o filtro do ar-condicionado. No manual diz lá 10 mil quilômetros. Cada manual de cada carro tem uma maneira de dizer, uma forma de dizer assim, troca com 10 mil, troca com 1 ano. Mas você pode fazer um plano de manutenção, principalmente quando você compra um carro usado. Mais uma vez, reforço, eu estou dando uma aula para vocês aqui e quero frisar que eu tenho um carro zero, eu tenho um carro usado, tenho um carro muito usado. A leitura de interpretação é a mesma. Por que é a mesma? Porque o filtro, ele funciona com um carro zero, um carro usado, um carro muito usado. Eu vou falar mais na frente, só deixar uma deixa para vocês aqui sobre carro com 10 anos de uso. Quais são os cuidados com um carro com 10 anos de uso? Quais são os cuidados com um carro com 5 anos de uso? Quais são os cuidados para um carro zero? Eu estou com um carro zero, como é que eu deixo esse carro aí topado para o meu? Como é que eu deixo ele da minha maneira? Eu consigo trazer para você um conteúdo mais específico. Mas que o ar-condicionado, para os 3 modelos, para as 3 modalidades, funciona da mesma forma. Então, eu preciso trocar. Pense na sua saúde, pense na qualidade do rendimento e pense que o ar-condicionado não é para você congelar. É para você ter uma zona de conforto legal. Hoje a gente fala ar-condicionado, tá muito frio, eu vou desligar. Não, controla o ar-condicionado para deixar para sua família, para você agradável. Mas a troca do filtro do ar-condicionado é fundamental. Aí você diz, Marcelo, como é que ele é limpo? Como ele é o limpinho? Olha, tem cheiro até de morango, se você for pensar. Aqui, ó, cheiroso, é um filtro limpinho. Você coloca lá, veja, quantidade de, né? É um filtro de papel, um filtro é limpo. Esse filtro, ele tem uma função importante. Tem gente que coloca e diz, rapaz, já tá gelando, como se fosse carro zero. E é verdade, não é mentira não. Esse filtro sendo trocado no tempo certo, você melhora a eficiência. Como a gente vai falar de ar-condicionado, quando eu tenho um carro com 100 mil quilômetros e você vê o ar-condicionado funcionando, gelando, topado. Por quê? Eu tenho um carro com 100 mil que vem fazendo as revisões, que vem trocando esses itens como itens indispensáveis para o funcionamento do motor. Fica ligado aí, beleza? Ó, quando a gente fala de um outro elemento, falei do filtro ar-condicionado, falo de um outro componente que é tão
tão importante, mas que as pessoas às vezes não conhecem e nem ouviram falar, que é o bico injetor. Olha para aqui. Muita gente chama de bico injetor, chama de eletroinjetor. Então tá, isso é uma evolução do sistema de injeção eletrônica. O que é injeção eletrônica? É o combustível que é controlado eletronicamente, no tempo certo, no tempo exato. A injeção surgiu para fazer você dirigir de uma forma, por mais que seja incorreta, e o motor ele trazer uma melhor performance para dizer a você, ó, dirige dessa forma que o motor vai economizar combustível, que o motor vai ter mais durabilidade. Mas vamos lá, eu trouxe esse danado aqui, por quê? Porque se eu não troco o filtro de combustível, se eu não troco o filtro de ar, né? Principalmente o filtro de combustível que está ligado direto ao combustível, eu vou interferir ao funcionamento desse danado. Eu vou trazer até o maior, que é um mais compacto aqui, mais interessante, ó. Então ele funciona eletronicamente. O combustível entra por cima e sai pulverizado. A função do bico injetor é o que? É dosar o combustível ideal para dentro do motor. Se você funciona no carro e o carro dá aquela aceleração de manhã, você, rapaz, esse carro está acelerado, e a partir do momento que ele começa a diminuir, quem faz isso? O bico injetor. Mas por quê? Porque o motor precisa trabalhar na temperatura ideal de funcionamento. O motor frio, ele aumenta o consumo. Por isso, quando o motor mais quente, esse motor está muito quente, Marcelo, é a temperatura ideal de trabalho. É quando ele está na sua zona de conforto. É quando acontece o menor consumo, o menor desgaste do motor. Então a função dele é manter o tempo de combustível, o tempo de injeção de combustível dentro do padrão. É injetar o combustível ideal para o carro na hora exata, no momento exato. Mas ele funciona, em alta rotação também funciona. Eu quero fazer uma ultrapassagem. Se eu pisar, ele vai abrir muito mais combustível, vai injetar mais, eu vou ter potência. Mas vamos imaginar que esse filtro não foi trocado. Não troquei o filtro. Impacto no funcionamento? Sim, galera. Sim, pessoal. Porque se o combustível chega pouco, eu injeto também pouco. Por mais que eu queira fazer, por mais que a central de injeção eletrônica do carro possa corrigir, o combustível sair pouco, eu vou ter perda de potência. Eu vou ter um motor muito mais fraco de potência. Eu vou aumentar a autonomia, porque quanto mais ele está querendo andar, eu quero que ele vale, meu filho, ande, pise, e ele não está andando. Vamos dizer que é o eletroinjetor? Não. Simplesmente porque eu não troquei o filtro de combustível. Raciocinando e trazendo uma estratégia muito mais para o funcionamento, eu tenho outro componente que é fundamental. Eu trouxe logo duas aqui. Eu tenho uma chamada vela de ignição. Vou trazer essa aqui e vou trazer ela com essa forma de cabeça para baixo. Vamos dizer que a vela de ignição, ela tem uma função importantíssima para o motor. Qual é a função dela? Ela vai queimar. Queimar como, Marcelo? Vai ser enviado para ela aqui uma energia elétrica, que nessa energia elétrica vai gerar uma faísca. Ninguém sabe, Marcelo, existe vela no carro? Existe. Porque sem a vela não tem potência. Sem a vela o carro não funciona. Sem a vela o motor não liga. A vela tem a função de fazer com que o combustível que vem do filtro com o ar que vem do outro filtro de ar e o filtro de combustível, ela não possa queimar. Ela não possa queimar por completo. Certo? E esse é o detalhe. Se
essa vela ela não tiver dentro dos padrões de troca, de manutenção, né? O que acontece? Ela vai começar a queimar incompleto. E tem prazo de troca? Tem, mas vamos entender porque onde ela fica logo. Não por que o prazo de troca, mas onde ela fica? Ela fica no motor. Mas Marcelo, não está no plano de revisão, olhei do meu manual, não tem, realmente não tem. No manual diz, verifica-se a vela de ignição. Troca-se com certa quilometragem. Com a evolução da tecnologia, essa vela pode trocar com 30 mil. Ela pode trocar com 80 mil. Melhorou a questão da evolução da vela de ignição. Por quê? Porque essa vela ela tem uma função importante para queimar o combustível de maneira completa. E se a vela ela não está queimando por completo, o que pode acontecer? Eu vou gerar uma carbonização seca, uma carbonização incompleta. O que é isso? Vamos pensar, trazer para você que tem carro, precisa entender. O que é uma carbonização incompleta? É quando o combustível e o ar não é queimado. É quando a mistura não é queimada por completo. E aí a gente chama na mecânica, que é você em mistura crua, em mistura não queimada. E onde aparecem os problemas do motor. Onde aparece um motor que quando você liga ele fica grilando, feito um grilado, como se fosse batida de pino. Como é uma batida de pino? Esse motor grilando, provavelmente porque o combustível não foi junto com o ar queimado completamente. Se a gente for pensar numa mistura completa, se liga aí. Vamos dizer que a vela ela queimou por completo. Lá no escapamento desse carro que a gente está fazendo aqui essa aula, vai sair CO2 e água. Seria o mundo ideal de motores de combustão. Só que é o seguinte, eu vou pensar vamos pensar que a vela não está queimando por completo. Porque hoje, pessoal, por mais que a gente use a gasolina da melhor qualidade, o ar, o filtro de combustível, a combustão, o motor tenta fazer o máximo o motor ele tenta o máximo tentar se corrigir a maneira dos seus elementos que estão sendo trocados. Pensa o seguinte comigo, a vela tem prazo? Tem. Precisa ser trocada? Tem. Quando a gente pensa em trocar a vela com 30 mil quilômetros, às vezes você passa, um carro está consumindo, troquei tudo, Marcelo. Já viu a vela? E tem vela? Tem. Se a função que eu disse a vocês, que é extremamente importante para o motor, essa danada precisa ser trocada. E meu mecânico tem competência para isso? Tem. Se você trabalha, se você visita uma oficina que você vem frequentando, é uma oficina de sua confiança, chega para o teu mecânico e diz, eu quero trocar as velas do meu carro, meu carro tem 50 mil quilômetros. Vamos verificar logo, Marcelo, ele verifica. E essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui, ela interfere. Quanto maior a abertura, maior, menor, não maior não, mas a menor dificuldade de queimar o combustível misturado com o ar. E você diz assim, e rapaz, era impressionante, uma pecinha dessa influencia. Influencia porque muitos diagnósticos feitos por grandes mecânicos, grandes técnicos que eu acompanho ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória dentro de oficina, dentro da formação técnica, eles são capazes de identificar o problema do motor simplesmente olhando o estado da vela. Veja que coisa interessante. Veja o que ele diz assim, olha para essa vela, esse carro está consumindo muito, vamos trocar o filtro de combustível, vamos trocar o filtro de ar, vamos fazer uma limpeza do corpo de borboleta, limpeza no eletroinjetor. Tudo isso é possível se eu tenho um raio-x da vela de ignição. Então fica a observação para você que está assistindo esse conteúdo, que é o seguinte, que eu tenho alguns componentes que são itens fundamentais, que impactam no funcionamento do motor, que eu tenho que estar atento, que eu preciso estar atento.
Mas nada disso se dá se você faz um plano. Se você está comprando um carro agora, com 50 mil quilômetros, no seu primeiro carro. Marcelo, eu comprei meu carro agora, eu não sei o que fazer. Você vê o seu carro, vê os itens que a gente comentou até hoje, chega na oficina, eu quero trocar esses itens. E a partir daí, mesmo que a pessoa lá, não é desconfiando, galera, mesmo que a pessoa diga assim, ah, eu troquei tudo. Vai na oficina de tua confiança, pede para ele conferir isso aqui tudo. Tu confere isso aqui tudo, tu vai dizer o seguinte, ah, tá ok. Mas se você trocar, né, esses índices, garanto a você que você vai ter uma melhor autonomia, uma melhor performance. E você vai se sentir seguro em viajar com o carro. Estou falando de itens que são fundamentais para o funcionamento do motor. Se você tem um carro zero e quer seguir a linha de manutenção, fica atento. Se você é uma concessionária e vai trocar, isso são itens indispensáveis. E nada do que foge isso impacta para o funcionamento do motor. Ah, mas eu quero colocar um limpa para-brisa para desengordurar. Beleza, mas não é uma coisa indispensável. É dispensável. Indispensável são os itens que faz o motor funcionar de forma correta. E todo diagnóstico, muitas coisas, pessoal, é provocado por eu não trocar esses itens. Desde um óleo de motor até uma bela dimensão. Então fica a dica aí. Segue aí, assiste o conteúdo. Fica com a gente. Segue, assiste o conteúdo, clica aí. Observa, vê os detalhes, faz umas perguntas aí que a gente pode ajudar. Beleza? Então valeu, galera, até a próxima.